Aleluia. O Senhor é o teu pastor, querido, então aplauda ao Senhor. Fala no seu coração, fala para Ele ouvir. Tu és o meu bom pastor, fala para Ele. Aleluia. Você pode sentar. O Senhor é o meu pastor. Esse é um salmo de Davi. E isso aqui é um cajado de pastor. Eu vou deixar o meu cajado aqui. Será que ele fica em pé aqui? Não, vou deixar deitado aqui, para não dar nenhum acidente. Na hora certa a gente usa o cajado. E então, Davi, ele salmodiou, ele cantou essa canção. Davi, ele foi rei de Israel, ele foi pastor de ovelha. Por várias vezes na Bíblia, você vê Deus comparando o povo dele a ovelhas, né? A ovelha é um animal que ela precisa ser pastoreada, né? Ela precisa ter um pastor conduzindo, né? Ela não enxerga muito bem, ela precisa do pastor protegendo. E Davi, ele sabia muito bem o que estava falando. Ele não salmodiou esse salmo. Os historiadores e muitos teólogos acreditam que ele cantou esse salmo naquele momento em que estava sendo perseguido pelo próprio filho, Absalão, né? Davi, ele teve que abandonar o reino. Por muitas vezes Davi fugiu, né? Como ovelha desgarrada, ele se escondeu em cavernas, no deserto. O rei louco atrás dele, querendo matar. Depois, quando ele se tornou rei, houve um golpe, né, de estado. O filho dele veio para tomar o reino, Absalão. E se acredita, os historiadores e teólogos, que esse salmo foi escrito nesse contexto, quando ele estava abandonando o reino, fugindo de Absalão. E ele cantou o salmo do bom pastor. Ele sabia o que era ser um bom pastor. Ele foi um bom pastor. Davi, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. E aqui nesses salmos, irmãos, esse salmo é tão lindo, ele é tão profundo, porque o nosso Deus, né, o nome Jeová, existe algumas manifestações de Deus, que aí eles dão um nome composto para Deus durante toda a Bíblia. E a gente vê esses nomes compostos de Deus, como Jeová Jiré, Jeová Chamá, Jeová Nissi. Você vê Davi citando isso nesse salmo, né? Então, nesse salmo, Davi, ele engrandece Deus. Ele engrandece Deus. E a gente consegue ver isso nesse salmo. Eu quero ler aqui, devagar com os irmãos, no versículo 1, aí vocês vão colocando para mim na tela. Ele começa, o versículo 1, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele está falando de Jeová Jiré, o Deus que se apresentou a Abraão. Jeová Jiré é o Deus da provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Jeová Jiré, o Deus da provisão. Sabe, irmãos, quando nós cantamos aqui esse salmo, não preciso de mais nada. O crente, aquele que tem o coração nas mãos de Deus, ele precisa entender de todo o coração que Deus é suficiente, que Deus é tudo. Ainda que se nos abandonarem, o Senhor é por nós, Ele é conosco. Ele é o Deus da nossa provisão. Sabe, foi lá no alto do monte que Deus proveu para si o cordeiro. Sabe, a solução de Deus chegou ali, no momento exato, no momento certo. Então, Deus, Davi, ele apresenta a Deus aqui, ele canta isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jeová Jiré, Deus da provisão. Você pode repetir: Jeová Jiré. Fala: o meu pastor é o Deus da provisão. Isso, fala: eu não preciso de mais nada. Irmão, se eu tenho Deus, se você tem Deus, o jogo está ganho. Nós vencemos a partida.
Jeová Jiré é o meu pastor é o Deus da provisão. E ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Preste atenção nisso. Leva-me para junto das águas de descanso, ou das águas tranquilas. Quando ele fala, leva-me junto para as águas de descanso, as ovelhas, é um animal, ela não consegue beber água nos riachos, que são muito caudulentos, fazem muito barulho. Muitas vezes, naquele lugar onde a ovelha, onde o pastor leva as ovelhas para estar pastando, para passar dias ali, eles fazem como que uma represa, para que a água venha, porque a ovelha ela precisa daquelas águas tranquilas para beber água. E aqui, então isso fala de tranquilidade. Isso aqui ele mostra o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. O meu pastor é o Deus de paz. Você pode repetir, fala, o meu pastor é o Deus de paz. Quando ele fala, leva-me às águas tranquilas, ele está dizendo, ele está manifestando, ele está mostrando Deus como Jeová Shalom, o Senhor é paz. Aí ele continua, ele diz assim, refrigera a minha alma. Ele fala, refrigerar a alma, sabe, irmãos, é cura da alma. Quantas pessoas estão com a alma atribulada, passando nesse momento por crises de ansiedade, por depressão, sabe, tem um desassossego, estão angustiadas, e ele fala, leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele está falando do Jeová Rafá. Deus ele se manifestou no Velho Testamento e se mostrou como Jeová Rafá. O Senhor é cura, o Senhor que nos sara. O meu pastor é aquele que me sara. Você pode falar isso? Isso, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas feridas fomos sarados. Então o Senhor, ele é o Jeová Jiré. O bom pastor, ele é o Jeová Shalom, o Senhor é paz. Ele é o Jeová Rafá, é aquele que nos sara. Ele é suficiente para nós. Aí ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele fala de Jeová Tsequenu, o Senhor é a nossa justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele está mostrando Deus como o Senhor da justiça, o Senhor que é a nossa justiça, Jeová Tsequenu. Irmãos, aqueles que têm sede de justiça, esses serão fartos. Às vezes nós nos sentimos no mundo injustiçados, mas olha, o juiz de toda a terra está olhando para você. O advogado dos advogados é o nosso bom pastor, o advogado dos advogados. Então, aqui eu já falei, Jeová Jiré, o Senhor proverá, Jeová Shalom, o Senhor é paz, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Tsequenu, o Senhor é a nossa justiça. E dentro desses 3 primeiros versículos, eu quero mostrar outra coisa, falando sobre o bom pastor. Davi falou assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí eu quero ler agora João, quando Jesus fala que é o bom pastor, o Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 7, Jesus falou assim, então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, Jesus fala. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu muitas vezes lia Jesus falando sobre a porta, eu imaginava, é a porta para o céu. Só que eu ficava um pouco confuso, porque Jesus disse assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aí fala, entrará e sairá, e achará pastagem. Se já entrou, por que vai sair? Não é verdade? Alguém já pensou nisso que eu estou falando? Não confunde um pouquinho? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aí Jesus continua, entrará e sairá, e achará pastagem. Eu pensava assim, se é a porta para ir para o céu, não pode sair. Não é? Por que vai sair, meu irmão? Entra e fica lá. Mas qual é o entendimento do pastor aqui? Nesse texto, Jesus está falando de uma coisa que era muito comum para os judeus, que é pastorear ovelhas. Muitas vezes os pastores estavam pastoreando nos campos, longe do aprisco. Longe do aprisco. Quando ele fala, eu sou a porta, ele fala, eu sou o bom pastor. Nós vamos ler o restante. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele estava falando de sair, ele estava falando do bom pastor. O mercenário é alguém que ganhava para cuidar de ovelha. Ele não dava vida pela ovelha. Ele via ver o lobo, ele corria. Se viesse o leão, o urso, ele corria. Se viesse o salteador, muitas vezes, mas o bom pastor, ele dava a vida pelas ovelhas, é como se fosse filha deles, né? Mas vamos voltar para cá. Jesus falou, eu sou a porta. Muitas vezes eles não levavam de volta as ovelhas para o aprisco. Eles criavam um aprisco. O aprisco é o lugar onde guardava as ovelhas à noite, para ter segurança. Para ter segurança. Então, o que eles faziam? Ele criava um aprisco de pedra, fazia um cercado de pedra. Coloca a imagem para mim, por favor. Eles criavam um aprisco de pedra e o pastor ficava na porta com o seu cajado, né? Ele ficava na porta ali. As ovelhas necessariamente tinham que passar pelo pastor. Quase que eu derrubo a água, mas não caiu não. Ele ficava na porta e ele dormia ali na porta. Ele cuidava da porta, e as ovelhas, quando iam entrando, tinha que passar debaixo do cajado do pastor. Tinha que passar debaixo. E ele contava as ovelhas. Ele guardava o rebanho ali, ele contava as ovelhas, né? Se tivesse faltando, ele deixava o auxiliar dele ali e ele ia atrás da ovelha. E muitas vezes eles perdiam uma ovelha. Aí ele ia atrás da ovelha. Lembra que Jesus falou? O cara deixa 99 lá e vai atrás de uma única ovelha que ele perdeu. Às vezes a ovelhinha é teimosa. Às vezes a mesma ovelha se perde várias vezes. O pastor tem um tratamento para isso. Lá na frente nós vamos falar. Mas então a ovelha, ela entrava ali. E é interessante um detalhe disso aqui, que o pastor, ele examinava a ovelha naquele momento, ele examinava a ovelha. E quando ele contava, geralmente ele dava uma cutucadinha na ovelha, né? Mas a ovelha, ela entrava de boa, e ele ia contando a ovelha, cutucando. Você sabe que às vezes tinha lobo misturado no meio da ovelha? Quando o pastor cutucava, o lobo virava e mostrava os dentes. Aí ele tinha que usar a vara para tirar o lobo dali, né? E aí, irmãos, o pastor, o bom pastor, ele dormia nessa abertura. A única abertura era a porta do aprisco. Elas iam passar a noite ali. Por que então agora nós entendemos? Entrará e sairá e achará pastagem. Porque esse lugar aqui não é o céu ainda. Aqui é o lugar que ele levou a ovelha. É um campo que ela está pastando, que ela está sendo cuidada, pastoreada. E aí ela entrava para passar a noite. E o pastor, ele dormia literalmente na porta. Então, literalmente, o pastor, ele era a porta das ovelhas.
Se o inimigo viesse, um animal ou alguém viesse para roubar a ovelha, tinha que passar pelo pastor. Necessariamente tinha que passar pelo pastor. Então ele era a porta. E as ovelhas pela manhã, ela saía do aprisco, ela pastava, ela andava por ali e voltava para o aprisco. Então ela tinha descanso, né? A ovelha é um animal que até o barulho atrapalha ela. Ela precisa, e o pastor, a presença do pastor encoraja a ovelha. A ovelha, ela não pode ser pastoreada, empurrada, bater. A ovelha, ela atende pelo som da voz, né? A ovelha, ela conhece a voz do pastor. É assim que funciona. Então, quando, irmãos, nós estamos caminhando nesse mundo, ainda não chegamos no céu. O final desse salmo, Davi fala: habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Aí nós chegamos, aqui ainda não. Aqui é onde nós estamos hoje. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos de um aprisco para ter segurança. Nós precisamos, Deus fez dessa maneira. Deus nos compara a ovelhas. E aí, com essa segurança nós vamos entrar e sair, e vamos achar pastagem, vamos achar alimento. É dessa maneira que funciona. Eu vou continuar lendo João, que Jesus fala assim, no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. O que é um mercenário? É aquele camarada que só trabalha por causa do salário, né? Não é a vocação dele. Ele não é um pastor. Ele só está ali trabalhando por salário. É tão interessante que o pastor, ele sempre tem um auxiliar. O pastor, ele sempre tem pessoas auxiliando o trabalho dele. Por alguns motivos, quando uma ovelha se perde, o pastor precisa ir atrás da ovelha. E aquelas ovelhas ficam guardadas. Você lembra quando Davi foi à guerra matar o gigante? Os irmãos deles acusaram os irmãos, dele ter deixado as ovelhas no pasto. Mas ele deixou as ovelhas guardadas, as ovelhas estavam sendo cuidadas, porque o pastor, ele tem um auxiliar. Então ele deixa ali as ovelhas guardadas e ele vai atrás daquela que se perdeu. E outra coisa, outro motivo, é porque as ovelhas, o auxiliar é fundamental, porque as ovelhas precisam conhecer a voz desse auxiliar. Enquanto ele está pastoreando, as ovelhas vão se adaptando a essa pessoa que daqui a pouco vai ser um pastor também, vai estar diretamente dirigindo as ovelhas. Mas vamos lá. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus falou: conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Deixa eu falar para você que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você está aqui ou está em casa. Jesus fala aqui, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Se você ainda não faz parte do rebanho de Jesus, que o Senhor fale ao seu coração, e que o seu coração ouça a voz de Deus, e que você siga o bom pastor, amém? Que você siga o bom pastor. Vamos voltar para o Salmo, de número 23.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele fala aqui do Jeová Shammah, o Senhor está ali, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E nessa parte aqui, irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe, muitas vezes as ovelhas, elas entravam em lugares, em caminhos de rochas, que era muito perigoso, e elas não conseguiam voltar, e o cajado, o Salmo diz, a tua vara, ou o teu bordão e o teu cajado, me consolam, sabe, tanto o cajado servia para afugentar o lobo, o inimigo, e também muitas vezes a ovelha estava em situação difícil, todo o cajado tem essa volta aqui, né, e muitas vezes era usado para, o meu está pequenininho aqui, ó, mas muitas vezes era usado para tirar a ovelha do perigo, né? Às vezes a ovelha se metia em alguns lugares que era necessário o cajado para trazê-la de volta. A tua vara e o teu cajado, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sabe, eu não sei os caminhos que você tem andado, você que está em casa, mas ainda que você andasse, ou esteja andando pelo vale da sombra da morte, sabe, está escrito, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, irmãos, eu falei daquela ovelha que muitas vezes ela fugia, né, muitas vezes ela, a mesma ovelha, o pastor, ela corria perigo sério de morrer, de não voltar mais, né? Porque a ovelha, ela sozinha, ela é vulnerável, ela é frágil, ela é desprotegida. Então, a mesma ovelha, por mais de 3 vezes, ela dispersava do rebanho, e o pastor deixava as 99 e ia lá. Sabe um costume que os pastores faziam? E com naturalidade, ele ia atrás daquela ovelha, aquela rebelde, que sempre a mesma estava fugindo, tá, irmãos? E ele, com naturalidade, ele pegava aquela ovelhinha e ele quebrava a patinha dela. Ele quebrava a patinha dela e começava a enfaixar, né? Ele colocava o ossinho no lugar e enfaixava. E durante o tratamento, o pastor, ele tinha que carregar a ovelha no ombro, né? Ela não podia andar, ele quebrou a patinha dela, colocou o remedinho ali, enfaixou e agora colocava no ombro. E ele pastoreava as ovelhas e aonde ele ia, ele estava com aquela ovelhinha que antes era fujona, sendo carregada pelo pastor, né? Sendo carregada. É tão interessante essa parte do Salmo, que ele começa falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Não é assim que ele começa? Preste atenção, ele me faz, é como se estivesse falando, como se eu estivesse falando com alguém, com o William, ó, ele me faz, é assim que começa o Salmo, é como se o Davi estivesse falando para alguém, ele me faz repousar. Mas quando chega nessa parte do perigo, o Davi, ele fala direto com Deus, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nesse momento ele fala direto com Deus, e é interessante que depois que o pastor andava com aquela ovelhinha ali por dias e dias, depois ele soltava aquela ovelha, que ela já podia andar, e ela se tornava a melhor amiga do pastor, ela não saía mais de perto do pastor, né? Ela não conhecia só a voz, mas o cheiro também, ela se tornava amigo. Infelizmente, irmãos, a realidade é essa, muitas vezes as perninhas têm que ser quebradas, não é verdade? Às vezes precisa. Davi, ele disse assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a guardar as maravilhas da sua lei. Era bom que não precisasse da aflição, mas o salmista falou, foi-me bom ter sido afligido, para aprender a guardar as maravilhas da tua lei. Então, às vezes,
As pernas precisam ser quebradas. Às vezes Deus permite algumas coisas para nos aproximar dEle. O que Deus quer, o alvo de Deus, é muito maior do que o que nós estamos vivendo agora. Então vamos lá. A tua vara e o teu cajado me consolas. Aí ele fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É interessante, ele fala assim: preparas uma mesa perante mim. Lá no Salmo 78, coloca para mim o Salmo 78 aí. 78:19. Pode ler para mim bem forte. Esse salmo está falando quando o povo saiu do Egito. Eles eram incrédulos e eles falaram contra Deus. E falando contra Deus, eles perguntaram assim: será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? O deserto, irmãos, muitas vezes é o momento da luta, é o momento da aflição, é o momento onde nós estamos cercados pelo inimigo. Ele fala: preparas uma mesa perante mim. Ele está falando aqui de guerra, na presença dos meus adversários. Ele está falando que Deus é Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira. Aparece para mim aqui, do meu lado, aparece comigo, na presença dos meus adversários. E o salmista lá no 78, ele diz que o povo disseram assim: pode porventura o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto? Você pode dizer assim: o meu Deus, fala, o meu Deus prepara mesa no deserto. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos preparar mesa no deserto, no momento da aflição. E sabe o que é preparar mesa, irmãos? Quando Davi está falando de mesa, nesse salmo aqui, no original, esse salmo não é uma mesa de madeira alta, é um tapete estendido. E quando os judeus, eles chamavam para comer junto, para preparar mesa, eles estavam chamando para uma aliança. Quando Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus falou para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus estava falando literalmente: eu quero renovar uma aliança contigo, eu quero fazer um pacto contigo. Então, chamar para comer junto era fazer aliança. Então, Davi estava falando ali: preparas uma mesa, vamos renovar a nossa aliança na presença dos meus inimigos. Deus, Ele quer renovar a aliança conosco, na presença dos inimigos. Irmãos, na hora da aflição, parece que estamos cercados, parece que não tem solução. Davi falou: preparas. Lembra que esse salmo, quando Davi cantou, ele estava sendo perseguido, queriam a cabeça dele, e ele fala: preparas uma mesa perante mim, mostra a tua aliança, vamos sentar juntos, vamos comer juntos, na presença dos meus adversários. E ele fala: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ungir a cabeça fala do Senhor que nos santifica. Irmãos, muitas vezes as ovelhas, o pastor, quando ele entrava, ele olhava se tinha ferida, e ele jogava azeite na ferida, ele jogava azeite na cabeça e nos chifres da ovelha. Sabe, a ferida, ela chama mosca, a ferida chama mosca, e o azeite, ele protege isso, ele protege. Sabe, muitas vezes as pessoas estão feridas na igreja, é muito natural que aquela ferida vai atrair moscas. Moscas são demônios, sabe? Aí começa a entrar o milíndrio, a murmuração, aí você traz outras pessoas com problemas também. Então as feridas atraem as moscas, atrai demônios. Moscas mostra demônios, sabe? E se a ovelha, ela se feriu, né, durante o dia, e aquela ferida aberta podia trazer mosca e trazer infecção, então o pastor derramava azeite. Eu quero dizer que as suas feridas, Deus tem azeite para tratar cada uma delas.
Deus tem azeite, Deus é a solução, sabe? Às vezes nós cultivamos a enfermidade, cultivamos o mal, cultivamos a mágoa, nós compartilhamos a mágoa, ficamos compartilhando a nossa dor com quem não pode resolver. Compartilhamos o nosso sofrimento com quem muitas vezes não pode resolver. Eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, o bom pastor, Ele tem azeite para você. Ele tem azeite para você, o Espírito de Deus está aqui. Ele pode resolver a tua dor, Ele pode resolver o teu sofrimento. Sabe, quando o azeite de Deus ele é derramado, os demônios não se aproximam. O demônio vem para trazer infecção, para piorar o problema, né? Uma ferida atrai as moscas, e o azeite de Deus ele afugenta, ele espanta isso. E é assim, e ele fala: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deus, Ele está te convidando, Ele quer que você convide Ele para estender um tapete. Para estender um tapete, sentar, vamos sentar juntos, vamos comer juntos, vamos renovar a aliança. Eu não sei como está a sua vida, talvez você que está em casa, você já teve uma experiência com Deus, mas você está afastado, você não está congregando em nenhuma igreja, você está afastado. Convide Deus hoje, fale como Davi falou: preparas uma mesa perante mim. Se você falar isso para Deus, você está convidando Deus a estender um tapete. Estender um tapete, preparar uma mesa, é como um piquenique, vamos comer juntos. Isso fala de renovar a aliança. E o Davi, ele termina dizendo assim: bondade e misericórdia, certamente, certamente, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Davi tinha a visão da eternidade. Eu já estou terminando. Agora, talvez, no momento da aflição, no momento da dor, você não consegue compreender esse final desse salmo. Sabe, irmãos, às vezes no momento do problema, você não consegue ver Deus. Quantas pessoas já falaram assim: cara, eu oro, mas parece que Deus não me vê, parece que Deus não me ouve, eu não consigo enxergar. Mas olha, irmãos, está escrito aqui, ó, bondade e misericórdia, certamente, certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero dizer para você que a bondade de Deus, obrigado Dilma, ela está te seguindo. Para você entender, eu vou pedir ajuda aqui. Emanuel e Igor, vem aqui por favor, vem aqui me ajudar. Emanuel e Igor, para você entender o que é isso, ainda que você hoje parece que você não está percebendo, mas a bondade de Deus está te seguindo. A misericórdia, sabe o que é a misericórdia? A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia, Deus não nos dá o castigo que nós merecíamos. Quantas vezes erramos? O que é misericórdia? Deus não dá o que nós merecemos, Deus perdoa. Deus perdoa. Misericórdia é Deus dando uma nova chance. E a bondade, pode subir aqui, para você entender. O salmista falou assim: certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe, Deus quer que a gente vá para o céu, meu irmão. Sabe o que nos faz permanecer na presença de Deus? É ter a bondade de Deus conosco. É isso que não nos deixa desviar. Deus quer nos levar para a eternidade. Sabe o que nos faz garantir a eternidade? É a misericórdia, é o perdão de Deus estar conosco. É isso, meu irmão. Quebranta o teu coração, um coração quebrantado Deus não despreza. Então, para a gente entender, ainda que você não veja, a partir de hoje você vai passar a ver. O Emanuel, ele é a bondade de Deus, e o Igor é a misericórdia de Deus, tá? Aí eu vou andar, aí o que eu fizer vocês fazem, tá certo? Tem que ser jovem para me acompanhar. Mas vou dificultar um pouquinho para eles. Eles vão dar o braço aí, os dois.
que é juntinho, bondade e misericórdia, isso. Pode abraçar se quiser, mas tem que fazer tudo que eu fizer, tá? Então, ainda que você não veja, meu irmão, ainda que você não veja, a bondade de Deus e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, quando você, irmãos, levanta e sai da sua casa, a bondade e a misericórdia segue você, né? A bondade e a misericórdia. Quando você vai trabalhar, você encontra aquele chefe atribulado, pessoas que te perseguem, a bondade e a misericórdia estão te seguindo. Sabe quando de repente você tem que sentar, meu irmão, você tem que sentar. Sabe quando você fica só, que parece... Imagina, você está só, pensando em quê? Pensando na vida, você não tem com quem compartilhar, você está sozinho. A bondade e a misericórdia não te desabraça, não. A bondade e a misericórdia estão atrás de você. Aí você levanta para ir, porque você tem que enfrentar a vida. Vem atrás de mim. Aí você tem que enfrentar a vida, você vai fazer os trabalhos de casa, a dona, muitas vezes chorando porque não vê a solução, mas a bondade e a misericórdia de Deus estão seguindo. Aí você corre, porque você precisa correr, é tanta atividade. Tem que ser junto, e a bondade, a misericórdia de Deus estão seguindo você, vão mais rápido, vai. Aí você vai para a escola, meu irmão, você vai para o trabalho, parece que foi mandado embora, acabou, o negócio piorou. A bondade, a misericórdia estão seguindo você. A bondade, tem que fazer isso agora, mas tinha que ser de braço. Então, irmãos, aonde você vai, a bondade, a misericórdia de Deus está seguindo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Na hora de chorar, você vai olhar para Deus e você vai ver a bondade de Deus. Vai ver a bondade de Deus. Você vai ver a bondade de Deus na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora da dor. E eu vou te falar uma coisa: quando Deus te levar ao pódio, leva Jesus com você. Ele é a nossa bandeira. Aleluia. E eles cansaram mais do que eu, meu irmão. Olha aí, ó. Obrigado. Vamos adorar o Senhor, vamos nos colocar de pé. Você pode ver a luz? Existe uma luz vindo ao nosso encontro. Você tem que ver essa luz. Nessa luz tem bondade de Deus para você. Meu irmão, imagina, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Você pede e Ele dá. Deus é bom. Deus é bom. Aí eles estão com a língua para fora lá, ó. Vamos estar adorando ao Senhor? Vamos apresentar nossa vida ao Senhor, meu irmão. Que o Senhor te renove poderosamente. Que o Senhor te renove, que esse ano de 2022, na hora da aflição, na hora da dúvida, na hora da incerteza, da dificuldade, olhe e veja, enxergue, que o colírio de Deus venha sobre nós, e nós consigamos ver a bondade de Deus, é maior do que tudo. Que nós possamos ver a misericórdia de Deus, é maior do que tudo. Vamos adorar.